Bom dia a todos. Paz do nosso Mestre Jesus seja conosco. Nós vamos preparar o ambiente da casa com a leitura do livro Vinha de Luz para mais uma atividade dessa manhã. Nós vamos fazer a leitura da página 11. O título é Abre a Porta, onde o Emmanuel, através do Chico, traz para nós a seguinte mensagem, baseada no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, que diz assim: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E aí ele faz o seguinte comentário para a gente refletir. Ele diz assim: profundamente expressivas, as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário, comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: Recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele, que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta da nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Esse convite do Emmanuel aqui é uma
um convite à reflexão para que a gente se detenha nos ensinamentos da doutrina espírita, para que a gente se perceba. Ele não está falando aqui em si de manifestação mediúnica. Quando ele se refere a receber o Espírito Santo, não está se referindo a uma manifestação mediúnica. Ele está se referindo às influências que a gente tem da espiritualidade. E a gente sabe que a gente foi criado simples e ignorante e que a gente sofre a influência do meio, de todos os espíritos que estão à nossa volta. Agora, nós também fomos criados e está em nós, implantado na nossa consciência, as leis de Deus. Cabe a nós desenvolver essas aptidões. Nós temos duas naturezas, a natureza material e a natureza espiritual. Pela natureza espiritual, cabe a nós desenvolver a nossa inteligência e os nossos atributos morais. E é esse o convite que ele está fazendo aqui. Que a gente aproveite as influências daqueles que já evoluíram, que já alcançaram, que podem nos auxiliar na nossa caminhada, para que a gente se livre das influências do passado, das influências que o corpo exerceu sobre nós, dos hábitos que a gente adquiriu ao longo do tempo, que a gente renove isso e cada vez mais evolua e se espiritualize. Essa é a mensagem de hoje. Então, que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa utilizar os conhecimentos da doutrina espírita e colocar na nossa existência, no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, que a gente possa elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celeste nesse momento, agradecendo a oportunidade da vida, a graça de estarmos aqui em oportunidade de aprendizado, de experienciar experiências, de ganhar conhecimentos, para que na nossa convivência diária a gente possa ter força moral para resistir aos impulsos primitivos e aprender a agir com bondade e fraternidade com os nossos semelhantes nas nossas atividades do cotidiano. Mestre Jesus, ouve a nossa prece, que o nosso pensamento de amor e de gratidão a Ti possa ser levado ao nosso Pai Celeste através da Tua bondade e misericórdia infinita. E pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua autoridade, que o Senhor possa nos enviar os Teus mensageiros amorosos a continuar nos inspirando na nossa jornada no caminho do bem e do amor, nos fortalecendo e nos edificando, ajudando-nos a refletir nas nossas atitudes, para que possamos ter essa coragem que nos foi inspirada agora na lição, para que nas nossas atividades a gente possa buscar cada vez mais o equilíbrio, a fé e o caminho do amor e da humildade. Acerena os nossos corações, que possamos aprender a agir com fé, com humildade e com espírito de caridade em tudo que a gente realizar, para que possa estar em harmonia com as Tuas leis. Abençoa-nos nessa manhã, abençoa essa casa, abençoa toda a espiritualidade que nos ajuda e que nos assiste no compromisso dessa casa. E ajuda-nos, Senhor, a elevar o pensamento ao próximo, rogando a Ti, Senhor, por eles, por aqueles que ainda não conhecem as Tuas leis de amor e por aqueles que sofrem, Senhor, seja por enfermidade física ou moral, que a nossa oração possa alcançá-los e confortá-los, e que o Seu amor, que a Sua bondade e a Sua sabedoria possam envolver a todos os governantes do planeta, a fim de que possam, na atividade que tomaram para si, pela responsabilidade que tomaram para si de nos conduzir, que possam providenciar melhores condições de vida para toda a humanidade, Senhor. Assim seja. Te agradecemos, te louvamos
e desejamos a todos um bom dia, e ao nosso companheiro Guerlinzoni, que vai fazer a palestra dessa manhã, a inspiração divina. Seja bem-vindo mais uma vez na nossa casa, a palavra é sua. Bem, então, meus irmãos e irmãs, né? Bom dia para todos. Bom dia. Jesus ampare, então, nossos propósitos de nos reunir aqui nessa manhã uma vez mais, né? Para os estudos doutrinários com esse tema, a reencarnação e a justiça divina. Deixa eu soltar aqui. Fica à vontade, só puxar. Então, nós vamos recordar como nós chegamos aqui, né? Todos nós estamos encarnados. Então, inspirado, né? Primeiramente, na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 4, Allan Kardec fala para nós, então, acerca da reencarnação. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no 4º capítulo também, ninguém pode ver o reino de Deus, ou poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, um estudo muito bem feito, né, que Allan Kardec faz nas duas obras, e André Luiz, no livro Missionário da Luz, traz também para nós conceitos muito relevantes acerca da nossa reencarnação. Nosso tema é a reencarnação e a justiça divina. No relacionamento sexual, 200 milhões de espermatozoides caem aqui na vagina, cerca de 200 milhões. A maioria morre pela acidez vaginal, segundo André Luiz. Alguns dos espermatozoides mais aptos, eles são escolhidos pelos mentores. Então, no caso aqui, em questão da reencarnação de um espírito chamado Segismundo, iria reencarnar, a sua preparação, né? Estava lá com uma determinada altura, o seu perispírito foi encolhido por hipnose. A dúvida do Nicodemos está no capítulo 4, que Allan Kardec muito bem estuda para nós. Ele ainda pergunta: Senhor, mas eu estou com essa idade, com essa altura, como que eu posso tornar a entrar no ventre da minha mãe? A ideia do retorno ao útero materno é muito clara, né? Muito clara. Então Jesus disse para ele exatamente dessa questão, que o espírito assopra onde quer. A gente não sabe nem de onde que ele veio, nem para onde que ele vai. Separou o espírito da matéria. Então hoje essa dúvida plenamente mostrada por André Luiz para nós, nesse livro Missionário da Luz, né? Onde nós encolhemos. Inclusive, o nosso perispírito ele é formado, conforme sabemos, da atmosfera planetária. Então, gases como nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, gases nobres, compõem o nosso perispírito. Tanto é que André Luiz afirma que esses gases saíram todos na diminuição até ficar na forma fetal do Segismundo, espírito que encolheu. Para que houvesse, então, seu perispírito aqui encolhido, em relação ao útero materno da Raquel, que seria sua mãe, e Adelino, que seria seu pai. Então, nesse encolhimento, em que o espírito é restringido até a forma fetal, de 6 a 9 meses, com conta pequenas variações, de 0 na fecundação até 6 meses é embrião, e de 6 meses a 9 meses é feto. Então André Luiz fala que nós encolhemos
na condição fetal. Então, na condição fetal, nós participamos, inclusive, exatamente do movimento da nidação. O que é esse movimento de nidação, né? É a multiplicação celular em progressão geométrica. Quando então os benfeitores vão ligar o espermatozoide, nada, tem uma cauda, ele nada, atravessa o útero e chega na trompa de Falópio, guiado pelo mentor espiritual presente na reencarnação, certamente nossas aqui, todos nós, nosso anjo de guarda ou um outro espírito poderá estar presente, né? Para que isso acontecesse. Então, quando o espermatozoide se aproxima do óvulo, formado pelo ovário, ele perde a cauda. Perdeu a cauda, ele se adentra, rompe a cutícula do óvulo, rompe e se aloja lá dentro. Nenhum outro espermatozoide vai entrar, nenhum outro, né? Casos de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, etc., é uma bipartição que acontece aqui. Então vão ser dois conjuntos, duas placentas separadas, no caso de gêmeos, né? Univitelinos, são iguais. Se houver gêmeos desiguais, um espermatozoide vem para cá, outro vem para cá, e aqui então vai acontecer uma fecundação desse lado, uma fecundação desse outro lado. Aí são desiguais, não parecem nada, né? Um com o outro. A gente nem acredita que sejam gêmeos, né? Porque na nossa mente, gêmeos são iguais. Mas existem aqueles gêmeos desiguais, segundo nos informa ali o André Luiz, quando um espermatozoide vem para cá e outro para cá, tudo devidamente planejado pelo plano espiritual, consoante as perguntas de 258 a 273 do Livro dos Espíritos. Está lá a escolha das provas nossas, planejamento reencarnatório. Nós então planejamos juntos com os nossos mentores exatamente a nossa reencarnação presente, né? Todos nós fizemos isso. Consoante também o livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec, capítulo 7. Todos nós certamente erramos, né? É uma coisa natural no nosso aprendizado, o erro, para que ele seja base do nosso acerto. Todos nós aqui erramos, nessa vida. Erramos em outras vidas passadas. Então, para que haja essa consolidação dos nossos erros, para que se formem acertos, nós então nos arrependemos do erro. Mas só isso não basta, é o primeiro passo, né? Segundo nos informa Allan Kardec. Segundo passo, a gente expia, a gente faz questão de sentir aquilo que nós fizemos para outra pessoa, pela própria lei da ação e da reação, dita pelo Cristo Pedro, no horto do Getsemane. Pedro, você guarda sua espada, porque quem fere com a espada vai ser ferido por ela. Todos nós nos recordamos disso, né? Essa é a lei da ação e da reação, da causa e do efeito. Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória por parte de todos nós. E além disso, a gente se arrepende, remorso chega. Nós nos envergonhamos muitas vezes de nós mesmos, devido a esse erro. Pedimos ao alto para retornar. Aí nós vamos ter que expiar, sentir em nós aquilo que nós fizemos para outra pessoa de errado. Por último, ainda reparar. Aonde nós vamos trazer para dentro da nossa família
exatamente aqueles seres que nós desviamos dos caminhos retos de ontem. Por isso que a nossa família aqui é uma maravilha, não é? Mais ou menos, né? É por isso. Onde ali dentro, né, do nosso lar, nós vamos ter que fazer as reparações. Às vezes até através de netos, né, de bisnetos. Tudo isso na nossa conta. Feliz de nós, né? Se nós conseguirmos sair daqui de cabeça erguida, com a consciência mais ou menos limpa, né? Mais ou menos, né? Feliz de nós. Que pudermos deitar toda noite e dormirmos com a consciência tranquila. Como o nosso irmão aqui estava abrindo dizendo isso, né? As leis de Deus estão na nossa mente, estão conosco. Deus obra na nossa consciência. Então nós estamos caminhando pela nossa melhoria, lutando todo dia para que nós consigamos melhorar, né? A nós mesmos. Então vejamos, nós então temos aqui numa célula o núcleo celular composto de cromossomas, que são exatamente bastonetes. São em número de 46. Aí nós vamos encontrar um mapa cromossômico na reencarnação do Segismundo, no qual André Luiz da pergunta assim: o que é isso aqui? Cheio de arabescos. Aí o responsável pela reencarnação do Segismundo falou assim: esse aqui é o mapa cromossômico dele. Ele vai reencarnar com um problema na válvula mitral, que é uma válvula bicúspide de 2 vias, aonde o sangue bombeia oxigênio para nutrir todas as células que a gente tem aqui no nosso corpo. Todas. Aí uma vez nós fizemos um estudo ano passado aqui, relembrando, né, essas questões. Alguém por acaso lembra quantas células que a gente tem no nosso organismo? Aqui agora. Pessoal que está fazendo medicina ou está estudando, mais jovem, e a gente que está mais velho esquece mesmo, né? Alguém lembra ou não? Não, né? Então nós temos cerca de 100 trilhões de células aqui agora. 100 trilhões. Se alguém duvidar das minhas palavras, pode contar também, né? Pode contar as células. São células ósseas, nervosas, musculares, pulmonares, cardíacas, enfim, né? 100 trilhões de células conosco aqui. Então, as células responsáveis pela formação do coração, olhem só, essas células vão ser assim, trabalhadas pelos benfeitores para que haja então uma deformidade na válvula mitral. Do outro lado do coração, nós temos uma válvula com 3 vias, é a tricúspide. Então, nesse processo todo, na mitral ou bicúspide, sai o oxigênio para nutrir todas as células. Do outro lado entra, depois de passar pelo pulmão e sofrer um processo de retirada do carbono, o oxigênio volta a encher o nosso coração e depois vai sair pela bicúspide o oxigênio. Então ele vai ter um defeito nessa válvula, porque no passado ele apunhalou aquele que seria agora o pai dele, olha só, dividindo o amor daquela que seria a mãe dele, a Raquel. Então foi um drama do passado, em que ele apunhalou pelas costas o Adelino, que seria pai dele agora, atravessou o pulmão do lado esquerdo,
e acertou o coração exatamente em cima da bicúspide. Então, ao reencarnar agora, que ele foi encolhido devidamente, como nós falamos no início, seu perispírito, não é? Ele então vai ter uma condição de somente aos 22 anos acontecer com ele esse processo. Por quê? Porque quando ele, no passado, tirou a vida daquele que seria pai dele agora, Adelino, na disputa pelo amor daquela que seria mãe, e no passado era uma irmã que ele, né, disputava o amor dela, ele então, o Adelino desencarna e fica esperando pelos dois. Dois envelhecem, se casam, não têm filhos, se arrependem, vão ter que expiar e vão ter que reparar. Então essa condição é a nossa condição aqui presente, né? Condição de todos nós. Então o que vai acontecer, né? Ele vai ter esse problema na mitral. Toda vez que o sangue fosse bombeado, só depois dos 22 anos, iria doer o bombeamento cardíaco, iria doer o coração dele. E ele, em percebendo isso, depois que o plano espiritual socorre, os três, muito ódio, são socorridos pelo plano espiritual, uma programação feita de reencarnação, não é? E também para que haja a justiça divina, ele começa a trabalhar pelos sofredores nos planos umbralinos. Socorre um, socorre outro, vai aqui, leva para o hospital, faz isso. Sigismundo fez isso. Então, quando ele vai reencarnar, mais de 100 espíritos superiores estavam presentes, apesar de ele ter sido um assassino. Mais de 100. Uma coroa de flores desce no momento da concepção, em que, né, ele é ligado, né, o seu cordão prateado é ligado em cima dessa condição aqui do zigoto. Não é nem espermatozoide, nem óvulo, agora é zigoto. Então eles ligam, né, os benfeitores vão ligar o cordão prateado do espírito aqui, nosso cordão prateado, né? Então depois desce e aqui começa o processo de nidação, multiplicação das células na parede uterina para formar o embrião, de 0 na concepção até 6 meses. Aí nós passamos para cá. Duas condições existem para que nós então possamos resgatar os nossos débitos. Primeiro é essa: os benfeitores trazem o mapa cromossômico do plano espiritual, tudo preparado, às vezes dependendo do espírito, até feito lá um protótipo, onde bombeia sangue, coração circula, rim funciona, fígado funciona, um protótipo ali, de como nós vamos ser na reencarnação, né? Aproveitando a parte dos genes que compõem o cromossoma, os cromossomas, que são compostos por sua vez dos genes de DNA e RNA, ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico, né? Então é nessa conformação que nós vamos ter então as nossas células formadas. Nós vamos nos parecer com nossa mãe ou nos parecer com nosso pai, né? Então nós vamos ter aqui uma outra condição que André Luiz fala, que são os bióforos. São nomes complicados, mas os bióforos, nós vamos tentar fazer aqui a tradução que está ali no livro. Os bióforos são unidades de força psicossomáticas nossas. Está na nossa mente. Está na nossa mente. Então nós vamos fazer essa injeção dos bióforos no citoplasma, aqui essa região, né? No citoplasma das nossas células. São 100 trilhões de células. E nós vamos fazer exatamente essa introdução de bióforos
nas nossas células. Eu dei um tiro numa pessoa na minha vida anterior. Tirei a vida dessa pessoa com uma arma, igual o Segismundo tirou com uma faca. Tirei com uma arma de fogo. Aí eu quero vir sem minha mão, porque minha mão foi um motivo que me fez sofrer. Quantas pessoas a gente não vê sem mão? Não é? Não é Deus que é injusto, não. Pessoa que pede, nós é que pedimos. Vem sem perna. Por isso, às vezes, Jesus, na certa feita, ainda disse sobre os escândalos assim: se o teu olho, se a tua mão, se o teu pé forem motivo de escândalo, arrancai-os. Preferível entrei na vida só com um olho, uma mão e um pé, do que tendo dois e nos precipitar no erro. Foram as palavras do Cristo. Mas nós, então, fazemos isso automaticamente, nós mesmos, através desses bióforos. São produzidos pela nossa mente. Unidade de força psicossomáticas. Da psique nossa, espírito, soma é corpo. Então nós fazemos essa condição aqui, e as mitocôndrias que nós temos são usinas de energia dentro das nossas células. Então vejamos aqui uma situação muito importante. Quando nós, aqui na multiplicação celular, no processo chamado nidação, em que com 21 dias é formado o chamado blastocito, na multiplicação das células. Nós estamos do tamanho da cabeça de um alfinete. Olha como Deus é grande, né? É um Pai misericordioso, assim na sua condição superior, Ele ainda permite que nós consigamos nos melhorar, olha só, nos melhorar através da sua misericórdia. 21 dias. Cabeça, tronco e membros já estão formados. Vai haver uma explosão no processo de nidação do embrião. Ele abre e vão ser formados folhetos blastodérmicos. Esses folhetos blastodérmicos superior forma a nossa pele, forma o nosso sistema nervoso central. Olhem só, as primeiras células gliais já começam a ser formadas. O que são células gliais? Células gliais, segundo André Luiz fala ali para nós, são as células importantes que revestem exatamente nosso sistema nervoso central. Revestem muitas das doenças atuais, como demência, que estão aí espalhadas. A demência já começa exatamente no neurônio por uma falha ou um gasto dessas células. Há um gasto das células. Então começa um processo lento de demência. Ano passado saiu um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. 140 mil pessoas, não é uma nem duas, 140 mil pessoas foram estudadas pelos pesquisadores de Harvard, porque eles queriam saber de onde é que vinha a demência. Lá como aqui, como em todo o país, nós temos isso. É um problema dessas células gliais que André Luiz fala ali. Olha, o livro foi escrito em 1945. Está perfeitamente atual. Perfeitamente atual. Ele já fala disso ali. Olha. Aí na pesquisa que foi feita por esses pesquisadores, acontece então que eles fizeram um estudo sobre a população que fazia ingestão de carnes. Ó, primeira carne que eles então fizeram a pesquisa com 140 mil pessoas.
eles falaram da carne vermelha. Falaram da carne vermelha. Pesquisaram a carne vermelha, pesquisaram a carne de porco, pesquisaram a carne de frango, pesquisaram a carne de carneiro, pesquisaram a carne de cavalo. Por quê? Porque muita gente acha, quando o cavalo vai ficando velho, vamos dizer assim, né, imprestável, coitado, eles matam o cavalo para fazer carne de salsicha, mortadela. Graças a Deus ninguém faz isso aqui, come carne de cavalo aqui, né? Pois é, mas carne de mortadela, salsicha, presunto. Isso que eles pesquisaram, gente, que dá demência. Ninguém fica triste aqui não, fica? Esse é o nosso cotidiano. É o nosso cotidiano. E depois a demência caminha para o Alzheimer. Não é? Todo mundo sabe disso. E começa exatamente na ingestão de carnes. Porque o mundo inteiro, como ele falou, os pesquisadores fizeram um resumo, o mundo inteiro não come isso? Come, Então, por isso que quando a gente chega, vamos supor assim, aos 40 anos, eu vejo aqui muita gente de cabelo branco, sem cabelo, né? Cabelo pintado. Então o médico fala assim, você deve diminuir a carne vermelha da sua refeição. Fala ou não fala para nós? Fala. Mas ele não diz por que não. Ele só fala. Então, essa pesquisa está aqui, ó. Sabe por que está aqui? Nós fomos recentemente fazer um seminário em Barra do Piraí, lá no centro, que eles nos convidaram. Só que os seminários são 3 horas, né? Aqui nós estamos fazendo a palestra de 1 hora. 3 horas lá. Uma senhora católica, no intervalo do seminário, essa senhora católica chegou e perguntou assim, eu sou católica, meu filho está ali, ó. Desde pequenininho ele nasceu com uma dificuldade muscular. Aí falou o nome da doença, ela foi em 4 médicos diferentes. Os 4 médicos disseram para ela exatamente o quê? Que fez o diagnóstico correto. Aí ela perguntou assim, mas por que veio isso? De onde saiu isso? Aí nós estamos explicando isso aqui, ó. Exatamente quando começa a acontecer, portanto, né? Começa a acontecer, então, a formação embrionária nossa. Nós estamos aqui com o nosso perispírito encolhido, coordenando a multiplicação celular para ver uma justa posição ali depois. Para depois, com 9 meses, um pouco entre 6 e 9, né? Nós nascemos. É aqui, ó. Então, quando os folhetos blastodêmicos, o embrião, ele se abre, folhando, portanto, fazendo 3 folhas, por isso folhetos blastodêmicos, no superior a nossa pele, o sistema nervoso. No inferior vão formar nossos intestinos e o sistema digestivo. No médio, formam os músculos, a coluna e os vasos sanguíneos. São formados no médio. Quando nós, então, falamos aqui nos músculos, que era a doença do filho dela, aí ela falou assim, então está aí o problema. Eu falei, exatamente, está aí. Onde os mentores, então, e ele próprio, o próprio espírito pode, usando os bióforos, fazer isso, Ele deve ter algum erro, ou os mentores prepararam aqui no mapa cromossômico dele, ou ele mesmo imprime pelos erros cometidos, a gente mesmo imprime ali na célula. Nós mesmos. Então aí que ela saiu de lá, um sorriso enorme. Eu ainda falei, compre o livro do André Luiz, Missionário da Luz. Compre esse livro. Aí mostrei o livro para ela, né? Compre o livro. Esse aqui ainda é antigo, né? Que aqui tem explicação. Como eu, assim, meu modo de vamos dizer assim, de estudar, né? Eu
faço um resumo em cima da folha. Aí eu tinha até a folha ali, ó. Aí falei com ela, para ela procurar o livro. Lá tem explicações mais claras. Tomara que ela tenha comprado o livro, né? E o filho dela ainda conseguia, coitado, ele todo assim, sem apoio muscular nenhum, ele tocava lá um violão ainda. Falei, isso aí, ainda cumprimentei ele lá depois. Falei, isso aí, venha sempre no centro, estude no centro, participe no centro. Você ainda vai ser colaborador do centro. Me veio a intuição lá de falar isso para ele, velho. Você ainda vai ser colaborador do centro. E ele lá, coitado, todo com toda a dificuldade muscular dele, né? De vez em quando a gente vê aí pela televisão algumas crianças que nascem assim, né? Elas já nascem assim. Então são situações que o espírito compete a ele, né? Exatamente fazer essa escolha junto com o seu mentor espiritual. Então todos nós aqui fizemos isso. Nós então escolhemos aquilo, né, que nós estamos vivendo aqui agora. Que nós estamos vivendo aqui agora, vivenciando, né? Nós é que escolhemos, não é Deus que impõe. Nós escolhemos junto com os nossos mentores. A tal ponto que nós trouxemos aqui hoje, vamos falar só um pouquinho aqui desse livro, né? Onde há uma escolha de um espírito para ele vir com a síndrome de Down. Ele escolheu, não é? Junto com o seu mentor, que foi um rei, num passado distante, muito cruel, usou muita mente para fazer coisa errada, muito inteligente, mas fez a opção errada, fez escolhas erradas. E ele agora pede para vir com uma deformidade cerebral, um bloqueio. Não impede, evidentemente, que uma criatura com a síndrome de Down, ela possa fazer até o curso superior. Nós tivemos recentemente fazendo essa palestra numa outra casa aqui em Volta Redonda. Nós estávamos falando sobre o autismo, sobre a síndrome de Down, sobre paralisia cerebral, sobre epilepsia, epilépticos, sobre esquizofrênicos, que fazem a escolha, são eles, são os espíritos que fazem essas escolhas, né? Então nós estávamos falando sobre o autismo, como é que está numa exponencial, não está assim o autismo aqui hoje? Está muito grande. Os espíritos estão escolhendo, junto com seus mentores, virem com autismo. Ainda recentemente, eu acho que coisa de 3 semanas atrás, se não me falha a memória, eu estava vendo na televisão uma irmã professora, 38 anos, vocês viram isso ou não? Não, né? Uma professora com 38 anos descobriu que ela era autista. Descobriu que era autista. Então ela estava fazendo tratamento para o autismo com 38 anos. Foi dado o diagnóstico agora. É a escolha do espírito. Nós é que escolhemos, junto com os nossos mentores, essa de pequena dificuldade, às vezes um pouco maior, né? Porque no autismo a pessoa se fecha dentro dela mesma. Tem vergonha de sair. Porque no passado fez tanta coisa errada para ela e às vezes para outras pessoas, que ela se envergonha e vem escondida. Pode observar isso, nos graus que tem no autismo, né? Mês de abril, me parece que o dia 4 de abril é o dia do autista, né? Se me falha a memória também. Então, aí nesse centro que eu fui fazer, um irmão levantou assim, tinha mais ou menos 17 para 18, levantou o dedo. Posso falar? Pode. Olha, eu sou autista, mas eu estou estudando agora, me preparando para fazer medicina. Falei, muito bem, meu irmão, muito bem. Aí atrás dele tinha um outro, parecia até com ele, levantou. Eu também sou autista, sou irmão dele. Estamos preparando para fazer engenharia. Muito bem. E na frente assim estava sorridente uma irmã. Aí eu falei, você? Ah, não, eu sou a mãe dos dois. Ah, que bonito isso, né? Estava lá no centro, Falei, parabéns para você, porque você é a grande heroína para que esses dois espíritos aí que você deve ter feito alguma coisa de errada com eles, né?
Venham como seus filhos. Ela ficou sorridente mais, né? Depois a gente se abraçou os três, né? Nos abraçamos depois que eu terminei a palestra. Falei, é isso mesmo, né? Nós temos que vencer os escolhos, né? Das nossas vidas. Nós que escolhemos, nós temos que trabalhar nós mesmos. Conforme foi a lição, né? A lição foi essa. Nós mesmos temos que nos trabalhar pela nossa melhoria. Deus está sempre nos ajudando, né? Aí nós escolhemos esse livro aqui, ó. Gésio Gonçalves. O Gésio Gonçalves, para quem já leu o livro, quem não leu, esse livro é A Extraordinária Vida do Gésio Gonçalves, né? Do nosso irmão Eduardo Carvalho Monteiro, que é um grande pesquisador, muito estudioso. E ele tem um desenho aqui, vocês repararam depois? Não deu para ver certamente de longe aí. Tem um desenho de um guerreiro e tem um desenho dele, a foto dele, desculpa, né? Do Gésio Gonçalves. Ele pegou lepra. Gésio Gonçalves veio leproso. No ano 410 depois de Cristo, ele conseguiu formar um exército dos mais numerosos do mundo, com mais de 100.000 participantes. E ele foi treinado como guerreiro, vamos dizer assim, dentro de Roma. Lá dentro de Roma ele foi treinado, né? Um grande guerreiro, bem muito inteligente. Então ele estava cercando, em cima de uma das colinas, cercando Roma. Então a gente sabe que o Vaticano hoje, que é o menor país do mundo, cerca de 1.000 pessoas só, uma daquelas colinas foi o Vaticano, é o Vaticano hoje, né? Só tem 1.000 pessoas lá dentro. Mas é um estado dentro do país, né? Como se fosse um país dentro do país. Aí ele estava lá, numa tenda, e de repente começou a subir um sacerdote. Aí os soldados abriram assim, ó, porque todo mundo tinha medo de fazer alguma coisa contra o sacerdote, que era mau agouro, né? Um soldado, para um guerreiro, tirar a vida de um sacerdote. Aí ele foi subindo, todo mundo abrindo passagem, quando chegou lá era Santo Agostinho. Nosso Santo Agostinho aí, ó, do nosso evangelho, um dos maiores líderes da Igreja Católica de todos os tempos, escreveu 2 livros, um baluarte, né? Um baluarte dentro do catolicismo. Teve suas falhas, como todo mundo teve, né? Mas chegou lá nesse ponto maior da Igreja Católica. Ele subiu, sentindo aquele encorajamento, aquela coragem, aquela força, aquele vigor, subiu, chegou na tenda do Alarico, o Alarico saiu. Alarico é o rei dos visigodos, ele era considerado aqui, né? Quem que é o povo visigodo, gente? Deu origem ao povo português. Quem de nós aqui não traz um Souza, um Silva ou outro aí no nome? No prenome. Tem ou não tem? Eu tenho italiano e tenho português no meu nome. Antônio Carlos Guilizone de Souza. Português, o Souza do meu pai e Guilizone da minha mãe. Então muitos de nós aqui temos origem, né? No povo visigodo, que deu origem ao povo português. E ele chegou lá e olhou assim, tinha um grupo enorme de espíritos superiores. Espíritos superiores encorajaram ele, conversa com ele, nós vamos ajudar você. Ele era vidente, Santo Agostinho, né? Audiente, médio a efeitos físicos, poderoso médio a efeitos físicos. Aí ele saiu, ele falou, nobre Alarico, o nome dele era Alarico, nobre Alarico, eu vim aqui em nome de Deus. Deus sou eu, ó, Deus sou eu, ué. Você se ajoelha, ele ajoelhou lá. Eu venho pedir, ajoelhado, eu venho pedir aqui em nome de Deus, nosso Pai, meu Pai, seu Pai, Pai de todos nós. Amanhã, quando você entrar em Roma, para saudar Roma, você poupe todas as igrejas, aonde eu vou colocar lá dentro as crianças, vou colocar lá dentro os velhos, os paralíticos, os doentes, as mulheres,
faça o que você quiser lá dentro, mas poupe as igrejas, em nome de Deus. Aí no dia seguinte ele voltou, Santo Agostinho, né? Foi lá para Roma, e lá dentro de Roma, então, ele separou lá com os ajudantes, botou todo mundo dentro das igrejas, os doentes, etc., né? Crianças. Saibam vocês que o Alarico entrou lá, mas não mexeu em nenhuma das igrejas. Saiu de lá. Cadê o imperador? Ah, o imperador agora está na África. Vou para a África para ele me coroar agora, exatamente o imperador romano. Fez isso, Quando ele estava indo para a África para obrigar o imperador, coroá-lo como agora o novo imperador de Roma, veio uma tempestade na cidade de Cosenza, antes dele passar nas condições de caminho para a África. Na cidade de Cosenza veio uma tempestade tão forte que matou o Alarico e seu exército. Olha só, o alto, Deus, Jesus, para que ele não fizesse mais coisas erradas ainda. E o corpo dele, ele separado do lado, passava um rio chamado Bezanto. Separaram ali, seguraram o rio no leito e enterraram o corpo do Alarico. Sofreu demais depois que ele desencarnou. Muito sofrimento mesmo. Então ele, até hoje não se sabe aonde, no Bezanto, no rio, está o corpo dele. Não se sabe, até hoje, né? Aí ele sofreu muito perseguido no plano espiritual. Fizeram, né, que ele sofresse demais aquilo que ele fez para os outros. Destruía cidades, colocava fogo, roubava, matava, como se fosse assim, nada para ele. Não tinha sentimento nenhum. E, no entanto, depois de resgatado, ele vai voltar como Alarico II. Ó, de novo, grande guerreiro, que fez tanta coisa errada. Voltou como Alarico II no ano 585. Esse ano de 410 ele desencarna, mas tem o contato primeiro com Deus através de Santo Agostinho. Depois ele volta cruel, novamente assassinando, destruindo cidades, colocando fogo, conquistando. Volta, desencarna, sofrendo demais no plano espiritual. Perseguido, aí depois volta aqui no livro do Sublime Expiação do Divaldo, com o nome de Cardeal Richelieu. Esse livro, excelente livro, não sei se vocês já leram. Nesse livro nós vamos ter, assim, uma homenagem a uma das maiores trabalhadoras do Cristo aqui no Brasil, ajudada pelo presidente da República, na época era o Getúlio Vargas. O nome da irmã é Eunice Souza Gabi Weaver. A gente nunca ouviu falar certamente dela. Eunice Weaver, ela era conhecida assim. Ela representava o Brasil em termos de situações de leprosos. Representava o Brasil, acumulou uma experiência fantástica em relação aos leprosários. E ela representava o Brasil até no exterior, com aporte de ajuda do governo federal, que era obrigação do governo, e ela era tão dedicada aos leprosos, que em Juiz de Fora tem até hoje lá um leprosário com o nome dela, Eunice Weaver. Nunca ouviu falar, né? Nunca, né? Mas ela é uma grande trabalhadora do Cristo na área dos leprosos. Aqui nesse livro ressalta, que nós gostaríamos de dizer aqui, um Papa, Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia se eleva na condição porque Jesus Gonçalves vem com o nome de Richelieu. Richelieu foi um dos maiores defensores da França. A França e eu. Ele falava assim, né? Cardeal que inclusive indicou o Rodrigo Borgia para ser o Papa Alexandre VI.
da Igreja Católica. E ele aqui, cardeal Richelieu, que mais tarde, né, o próprio Gésio Gonçalves, próprio Alarico, ele infelizmente criou de novo ali a Guerra dos 30 anos. Na Guerra dos 30 anos, entre a França e a Áustria, milhares e milhares de pessoas desencarnaram nessa guerra de 30 anos. O fato é que o Papa Alexandre VI tinha 3 filhos, o Francisco, o César e a Lucrécia Borgia. Foram criaturas devassas em todos os níveis que a gente imaginar. Inclusive o Papa Alexandre VI tinha às vezes na França, tomando como exemplo, né, algumas pessoas que ele não gostava, então ele convidava e formavam assim mesas, vamos todo mundo vir para cá para jantar. Aí vinham lá aqueles cardeais, aqueles sacerdotes, e muitos deles ele falava, esse aqui, aquele ali, aquele lá, eles vão morrer através de veneno. Nós vamos colocar veneno no vinho, para essa, e falava. E tinham vários servidores de vinho, garçonetes, vamos dizer assim, né? Que colocava ali, pessoa de repente bebia o vinho antes do jantar, antes de colocarem o jantar, bebiam vinho como aperitivo, caíam gritando, pelo amor de Deus, estou sendo envenenado, me socorra. Deve ser terrível a morte por envenenamento, né? E eles caíam lá pelo chão, eram tirados de lá. Todo mundo ficava assim horrorizado de ver, já tinham bebido vinho, mas só aqueles que o Papa, em nome de Deus, mandava para Alexandre VI. Saibam vocês que aqui em Barra Mansa nós atendemos algumas crianças lá com paralisia cerebral, pela Casa da Esperança Amélia Rodrigues. Nós fomos encontrar um desses garçons reencarnado como um garotinho chamado Júlio. Menino nasceu, não consegui nem engolir, porque ele foi agente do karma, de ter matado várias pessoas, colocando vinho envenenado. E ele pede. Por isso nós estamos falando aqui, a gente que pede. Então, nos cromossomas, 46 mais 1 foi da síndrome de Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6... é o cromossoma de número 21. Vem duplo. É a trissomia do cromossoma 21. Nós vamos pedir para vir com câncer. É o cromossoma 9. Nós vamos pedir para vir com mal de Parkinson. É o cromossoma 9, às vezes, e o cromossoma 19. 1, 2, 3, 4, nós preparamos isso antes de reencarnar. Vamos vir com demência. Vamos vir com Alzheimer. Nós é que escolhemos, junto com os mentores. Mas é aqui, nos cromossomas é que se dá o fato, nos 100 trilhões de células que nós temos no nosso organismo. E ele pediu para voltar, então, como Gésio Gonçalves. Ele, né? O nosso irmão, né? Não deixa de ser irmão nosso, cardeal Richelieu, nosso Alarico, mesmo espírito. Vai vir, então, como Gésio Gonçalves. O garoto tinha dificuldade até para engolir, a mãe tinha que fazer bolota para descer aqui nele, para ele poder engolir, para ele poder sobreviver. Não conseguia engolir, aliás, não conseguia. Tinha que empurrar as bolotas que ela batia lá, né? E fazia isso. Aí descia para ele se alimentar. Pensem bem o trabalho da mãe. Casa da Esperança Amélia Rodrigues quer evitar isso, dar assim uma ajuda para as mães. Vão deixar conosco lá os seus filhos e filhas que vêm com paralisia cerebral. A gente vai cuidar e depois ela vai pegar lá. Deixa lá 8 horas da manhã, se Deus quiser assim, né? 6 horas ela pega. É um trabalho difícil, mas se Deus quiser nós vamos fazer esse trabalho, né? Então, com enorme dificuldade lá, roubam fios nossos, quebram tudo.
Ainda agora, recentemente, caiu um barranco que tinha lá em cima, caiu tudo lá embaixo, quebrou parede. Mas nós estamos aí firmes, aí nós vamos conseguir. Todos os problemas que advierem, se Deus quiser, né, com Jesus e os demais benfeitores, nós vamos conseguir. Amélia Rodrigues, né, que é a mentora da casa. Então ele veio agora, reencarnou em 1902 na cidade paulista de Borebi. Eu posso passar 5 minutos, meu irmão? Reencarna na cidade paulista de Borebi, 1902. O cruel assassino Alarico, cardeal Richelieu, na outra existência. E ali ele vem, né, conforme está aqui no livro, esse livro deve ter aqui no centro até, né? Gerson Gonçalves, sobre a vida dele. Muito inteligente, casa-se com Teodomira, já tinha 2 filhas. Depois, ao se casar com ela, ele vai ter mais 4 filhos, inclusive o filho primogênito dele, o Jaime, vai ficar leproso. De repente, eclode a lepra nele. Eclodiu, certamente pela participação dos bióforos. Também, pelo mapa cromossômico, vai haver um determinado ponto em que vai eclodir a doença. Nós trazemos conosco, no nosso perispírito, o câncer e outras doenças. Nós já trazemos no nosso perispírito. Vai chegar o momento da eclosão. Então, nosso irmão, com 30 anos, eclodiu a lepra. Não tinha ainda os benefícios das sulfonas, que são antibióticos, e outros, né, que ajudam a combater a lepra. Hoje a lepra já está sob controle no mundo inteiro. Infelizmente, aqui no Brasil, é a maior incidência de lepra do mundo. Ainda tem aqui no Brasil, de graça. O governo dá de graça o remédio, a pessoa começa a tomar. Parece, não, estou curado, tem que tomar até o final. Não toma, depois volta de novo, Somos um país ainda que mais tem lepra no mundo, infelizmente aqui no Brasil, é um absurdo isso. Mas é porque aqueles que às vezes ainda vêm, né, com essa carga provacional, carga kármica, ainda não conseguem se tratar de graça o remédio. Só que mesmo, né? Aí vai acontecer o quê? Não tinha ainda sulfona na época dele, né? Não tinha, 1930. Então ele sofre todos os reveses das dores. Ele fala que ele escreveu um livro chamado Flores do Outono. Até quem fez o prefácio foi o Pedro de Camargo Vinícius. Tem livros aí evangélicos dele aí. São muitos que ele escreveu, dos evangelhos. Ele ia lá, Herculano Pires, um dos maiores espíritas brasileiros, ia lá, desciam caravanas de irmãos de São Paulo, de outros lugares, né? Vinham, levavam lá, assim, roupas, né? Levavam comida, levavam às vezes galinhas, porcos e outros animais para serem abatidos, e servirem, né? Porque a deficiência alimentar é muito grande. Então a Teodomira desencarna, a esposa dele, o filho dele mais velho, Jânio, vai para lá, para o mesmo leprosário, começa em Aimorés, depois passa para Pirapitingui, na cidade de Itu, e lá ele começa, então muito inteligente, faz um jornal chamado O Momento, começa a tocar na banda, aqui tem até fotos dele aqui, né? Já todo corcomido pelo bacilo de Hans, já sem boca, perdeu a boca inteira, as orelhas caíram, tinha muito problema no fígado. Eles têm muito problema no fígado, quem tem atacado pelo bacilo, né, de Hansen, muitos problemas. Um dia, ele estava lá, já chegaram livros espíritos nas mãos dele. A uma das companheiras dele agora, a Ninita, era espírita, estava lá no leprosário, e ajudava, falava, não, nós somos... O espiritismo está aqui, aí você vai entender por que você veio com lepra. Ele era revoltado, porque eu, Senhor,
Às vezes acontece, porque comigo, às vezes acontece que nós escolhemos, nós que somos responsáveis, né, mãe? No, assim, aí ele, não, a Ninita fala, não, é você. Aí um dia ele estava com um problema no fígado muito sério. Aí ele falou, se esse negócio de espiritismo é verdade, se tem mentores espirituais, se tem Deus, tem Jesus, eu dou 5 minutos aqui para colocar na água um remédio para me aliviar a dor do fígado. 5 minutos. Aí eu vou acreditar no espiritismo. De repente a água começa a borbulhar. Muito antes de 5 minutos, borbulha a água. Quando ele pega e toma a água, alivia na hora o fígado dele, velho. Na hora. Então ele começa a acreditar. E quando a Ninita desencarna, o corpo dela estava lá no leprosário, tinha uma empregada doméstica que estava leprosa. De repente a Ninita incorpora lá nela. Tinha um jogador do lado dessa empregada doméstica que estava leprosa, outro jogador de futebol do Flamengo, chamado Biguá. Alguém que lembra disso ou não? Não. Todo mundo aqui é jovem ainda, né? Todo mundo é vascaíno aqui, né? Então tinha o Biguá, que estava com lepra. Aí ela incorpora a Ninita, olha só, para ajudar o Gésio Gonçalves a acreditar em Deus, a se tornar uma pessoa melhor. A Ninita desencarnou, incorporou na médium, nessa empregada doméstica, incorporou nela e começou a falar para ele, Larico, sou eu, a Ninita. Ele levou aquele susto, Larico, Gésio Gonçalves, Richelieu, vem cá. Aí chegou perto da moça que estava incorporada, aí ela começa a falar das intimidades dos dois. Aí ele acredita que realmente era a Ninita que falava através dessa médium mediunizada. Basta acreditar, gente, depois vem tanta gente fora que eles vão construir lá o Centro Espírita Santo Agostinho. Ele constrói. Lembrando-se agora, nos refolhos mentais, exatamente daquele encontro no ano 410 que ele teve com Santo Agostinho. Criou o Centro Espírita Santo Agostinho dentro do leprosário de Pirapitingui, na cidade de Itu. Ele mesmo era o presidente, ele mesmo incorporava o espírito, olha só, ele mesmo doava ectoplasma. Santo Agostinho, no dia da inauguração, Santo Agostinho se materializou dentro do centro, que tem o seu nome. Olha, Santo Agostinho materializado, com o ectoplasma dele que estava limpo, apesar de estar leproso, e fala lá através do microfone. Olha só, Santo Agostinho materializado no centro, dentro de Pirapitingui, e fala para aquela multidão que estava lá, ávida de conhecimentos, e começa a fazer cura lá dentro, gente. Um leproso fazia curas em nome de Jesus. E foi assim, né? Até o desencarne dele em 1947, em fevereiro. Quando ele desencarnou, ele apareceu para Chico Xavier. Ele aparecia, aquela luz. Chico Xavier olhou aquela luz. Quem é você? Eu sou o Gésio Gonçalves. Eu me correspondia com você através de carta. 2 anos ele correspondeu com Chico, né? E escreveu esse livro. Ele fala que cada célula era tão doloroso para ele a morte de uma célula corcomida pela lepra, pelo bacilo, que era a dor daqueles milhares e milhares que ele matou durante a trajetória evolutiva dele. Sentia essa dor todinha dentro dele, né? Uma dor terrível, a dor da lepra. Então essa criatura se reergue. Nós também, meus irmãos e irmãs presentes aqui, nós já erramos no passado, erramos no presente, mas nós podemos nos reerguer a todos podemos. Trabalhemos, façamos o bem, façamos a caridade, não tem outro caminho para nós que não seja a caridade. Fora da caridade não há salvação. Paz para todos, né? Que Deus abençoe a vida de vocês nessa semana que está se iniciando. Vou devolver a palavra então
para o nosso irmão dirigente, né? Para que nós possamos encerrar assim, né? Os estudos da manhã e passarmos ao trabalho dos pais. Deus abençoe a vida de todos. Trabalhemos, irmãos e irmãs, né? Aproveitemos a oportunidade do Cristo que está dando para nós todos. Você gravou aí. Bom, depois dessa palestra esclarecedora, né? A gente tem uns recadinhos para dar antes de voltar a elevar o pensamento ao Pai e agradecer essa oportunidade. A Casa Espírita é uma instituição criada para a gente buscar se espiritualizar, buscar através dos estudos, conhecimentos que auxiliem a nossa meditação, o nosso conhecimento, para que a gente possa colocar em prática essa necessidade de corrigir os nossos rumos e de evoluir espiritualmente. A Casa Espírita foi criada por um grupo de pessoas e a gente lembra aqui do seu Assunção. E para que essa casa continue nessa atividade, é preciso que a gente esteja junto nesse propósito. A casa não tem como se manter sozinha. Para ela se manter, ela precisa de associados. Então a gente faz uma campanha permanente para que nos associemos e contribuamos para que a casa possa continuar suas atividades de divulgação, para que ela possa se manter. No quadro ali ao lado, perto da porta de entrada, tem uma mensagem pedindo a colaboração daqueles que puderem, para que a gente possa fazer a manutenção da casa e as melhorias da casa. A administração atual tem o propósito de concluir o piso da frente e o banheiro da casa. E agora, emergencialmente, também a gente está com um problema na calha que também precisa ser resolvido. A atividade da casa é promover o conhecimento da doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita. E junto com essa atividade, a gente faz também no sábado pela manhã a atividade do sopão para atender famílias carentes. E durante a semana, um outro grupo faz confecção de enxovais para gestantes e crianças. Essa é a parte da caridade assistencial. Toda a família é provida por um chefe de família. Todos nós, para nos mantermos, precisamos de um trabalho, de um labor, onde a gente consegue se manter. A casa não tem isso, então ela precisa disso, da colaboração de todos. A gente pede que divulgue, que contribua e que divulgue, tá? Na medida da possibilidade de cada um. Nas redes sociais, já que a casa também veicula pelas redes sociais, a gente estende essa mensagem a quem nos ouve através das redes sociais, tá bom? E no dia 20 agora, a gente vai estar reunido para tentar conseguir fundos através de uma noite de caldos que a gente oferece para a comunidade e oferece para todos os frequentadores da casa. Então a gente pede que as pessoas
adquiram o convite no custo de R$ 25,00 cada um, e a gente pede aos colaboradores mais diretos da casa que possam nos ajudar, também com os custos desse caldo, doando com os materiais que são necessários para a confecção do caldo. Tem uma lista ali na entrada também presente. Quem puder contribuir, a gente agradece. Bom, dito isso, as atividades da casa: quarta-feira, 19h30, palestra pública. Hoje, domingo pela manhã, 9h, palestra pública. Segunda-feira, às 19h, estudo sistematizado da doutrina espírita, aberto a todos. Podem se juntar ao grupo já, não tem problema nenhum. Tá bom? E às 17h a gente se reúne em reunião privada doutrinária, tá bom? A reunião mediúnica. Bom, agora a gente vai levar o nosso pensamento a Deus, agradecer a oportunidade desse estudo, dessa palestra bem esclarecedora, e aqueles que necessitarem do passe, só se mantém em silêncio e em oração. Quanta luz